Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui. Meu nome é Felipe Genari e hoje vou conduzir o nosso webinar sobre um tema super relevante, né? Falar um pouquinho mais sobre o SAT, né? Sobre as provas em geral, que notas que você precisa para ser mais competitivo nas principais universidades, além de um overview geral, né? Principalmente sobre o SAT e o ACT, algumas, né, dos pontos aí que esse ano mudou, né? O SAT digital, as principais mudanças, test optional é importante, não é? Algumas dicas de estudantes, né, que foram bem nessa prova. E aí, no final, bem brevemente, fala aqui dos testes de proficiência e abro para as perguntas de vocês, tá? Durante a apresentação, pessoal, fiquem super à vontade aqui de, né, interagir no chat. Se vocês forem tendo dúvidas, utilizem a aba do Q&A, que fica mais fácil depois para eu acompanhar qual que eu respondi, qual não respondi. A minha ideia era, no final aqui, responder todas as perguntas. Para quem está começando a nos acompanhar, algumas pessoas, né, já vêm vários dos nossos eventos, mas sempre tem gente nova. Então, a Daqui para Fora é uma consultoria que, desde 2001, prepara estudantes para fazer faculdade fora do Brasil. Né? Foram mais de 3.500 jovens. Eu fui um deles, fui cliente da Daqui para Fora em 2007, estou aqui desde 2014. Então, vi vários alunos passando aí por essa trajetória. A nossa equipe tem muitos profissionais que tiveram essa vivência de fazer faculdade fora do Brasil. E aqui o nosso maior motivo de orgulho, algumas das principais universidades que já tivemos alunos aprovados ao longo dos anos. A gente atua, né, há bastante tempo nos Estados Unidos, no Canadá, no Reino Unido, e agora também estamos especializados aí com as faculdades da Europa nos outros países. Nesses outros países, o foco principal são faculdades que têm cursos em inglês, né, onde inglês não é a primeira língua. E aqui os principais resultados dos 2 últimos anos em universidades americanas, né, aprovações nas principais e também nas faculdades canadenses e da Europa. E aí, sempre que eu mostro esses slides, né, eu vejo algumas... Bom, e conversando com os alunos, sempre alguém me pergunta, né, mas, poxa, será que eu teria chance de ingressar em alguma dessas universidades? Será que dentro do que eu estou procurando, do que meu filho está procurando, as chances são boas? Então, para isso, pessoal, a gente desenvolveu uma avaliação de perfil, né, inclusive vocês vão receber o link aqui no chat, onde vocês vão, inicialmente, responder algumas dúvidas. Então, notas, áreas de interesse, quais países vocês estão planejando estudar, informações mais específicas, que extracurriculares você faz, nível de inglês. Aí, super importante colocar o telefone certo, que aí a gente vai dar um feedback por WhatsApp de onde você está bem, no que você pode evoluir. E aí, muitas famílias depois agendam uma conversa para a gente se aprofundar, né, na avaliação e também como a Daqui para Fora pode ajudar vocês. Então, para quem está começando a entender mais sobre o assunto, fica a minha recomendação aqui. Mas vamos lá. Então, aqui, a ideia aqui hoje, né, é falar mais sobre os testes. E aí, apesar de muito mais jovens, né, escolherem o SAT, ainda gera muita dúvida, né? Que prova eu devo fazer? Se é o SAT ou o ACT? Qual que tem mais peso? Tem alguma que é mais ou menos importante para as faculdades? Então, um ponto aqui, irrelevante, né, em termos de qual é mais, né, ou tem peso maior, as duas têm, né, o mesmo peso. Aqui é muito mais uma questão pessoal de cada estudante, qual prova você se identifica mais. Né? Até para vocês saberem, no passado, essas provas elas eram ministradas em alguns estados tinham o SAT, outros o ACT, por isso que tinham as duas, eventualmente se unificou. Tá? Então aqui é muito mais uma questão pessoal de cada estudante. Para ajudar, eu vou trazer aqui algumas características de cada uma das duas provas. SAT só tem matemática e inglês, enquanto o ACT tem uma parte de ciências, que é mais análise de gráficos do que ciências propriamente dita. Tem uma redação que é opcional e não tem tanto peso, tá? Então a maioria dos alunos, né, opta por não fazer. Em relação ao tempo, o SAT é uma prova mais curta, que você tem mais tempo por questão. Isso mudou muito com essa nova formatação do SAT digital, ela se tornou uma prova mais curta. Então, para quem, né, não é tão rápido respondendo, ponto interessante aqui em relação ao SAT, que tem 98 questões versus 215 do ACT. Ambas são feitas no computador. O SAT vai de 400 a 1.600 pontos. Esse é um ponto que muita gente não sabe, né? Se você zerar no SAT, você não fica com 0, você fica com 400. Enquanto o ACT, né, vai de 1 a 36. O SAT é uma soma nas duas partes, né, inglês e matemática. O ACT é uma média ponderada das 4 sessões.
A calculadora no SAT, né, você pode, tanto no SAT quanto no ACT, usar para as duas, para a parte de matemática, durante todo o teste, e aqui tem os valores das provas. Tá? Ah, nessas provas, uma coisa bem legal, que além de você poder fazer mais de uma vez, você pode combinar notas. Então, por exemplo, você faz o primeiro SAT, vai bem na matemática, mas vai mal no inglês. Refaz a prova, vai bem no inglês e mal na matemática, você soma a maior nota de cada sessão. Isso é válido tanto para o SAT quanto para o ACT, né, que são provas que não têm validade. Então, muitos dos nossos alunos já começam a se planejar no segundo ano do ensino médio para fazer as provas. E também, se você errar, né, você não é penalizado por errar nenhuma questão. Tá? Aqui tem uma conversão que é uma maneira boa de você, né, se você está em dúvida de qual prova fazer, além de conhecer elas, é muito interessante fazer simulados. E essa tabela de conversão dá uma ideia de qual seria a nota proporcional de cada, né, se você faz o SAT e o ACT, para você saber em qual delas você está indo melhor. Um ponto de observação aqui é que, como eu vou até trazer um pouquinho mais, o SAT mudou esse ano, e a gente ainda não tem uma quantidade relevante de notas do SAT, do novo SAT, para entender se essa conversão vai continuar a mesma, tá? Mas por enquanto essa é mais atualizada aqui do que a gente tem e já dá para ter uma base. No fim das contas aqui, como eu falei, então, legal conhecer de ambas as provas. Aqui eu diria que a maior parte dos nossos alunos prefere o SAT. Antes dessa mudança da prova digital, já tinha uma predileção para essa prova, e agora que o SAT se tornou digital, mais alunos têm optado por ela. Tá? Mas como não é uma unanimidade, sempre vale a pena conhecer um pouco de cada uma. Vira e mexe tem um estudante que se dá melhor com o estilo de prova do ACT, então vale a pena vocês conhecerem antes de tomar uma decisão. Outro tema super importante, e que em relação a provas, que se fala bastante, quando a faculdade é test optional. Né? Então, o que significa uma faculdade ser test optional? Que os testes, né, do SAT e do ACT, eles não são exigidos para a sua application ser válida. Então, você pode aplicar sem necessariamente, né, enviar nota dessas provas. Muita gente não sabe, mas já há bastante tempo, né, muitas faculdades menos competitivas nos Estados Unidos já adotavam esse modelo de test optional, isso não era obrigatório. O que aconteceu é que, com a pandemia, como muita gente não conseguiu fazer as provas, muitas universidades naquele ano se tornaram test optional e elas viram que, né, mais gente enviou a application e muitas mantiveram, mesmo faculdades seletivas mantiveram essa política, né, nesses últimos anos. Aqui alguns exemplos, né, de faculdades que estão test optional para o ciclo de 2024. Dito isso, pessoal, é sempre importante olhar com bastante cautela para entender qual que vai ser o impacto, né, de ser test optional na sua application. E aí a gente trouxe algumas questões. Vai variar muito dos objetivos de estudante para estudante, né, se faz sentido ou não você enviar, mesmo que seja test optional. Por exemplo, sempre ficar atento se é a mesma regra para alunos americanos e alunos internacionais. Tem universidades que podem ser test optional só para os alunos locais, e não necessariamente para os alunos internacionais. Isso pode acontecer muitas vezes, né, dependendo, né, de quais universidades você vai aplicar, obviamente, e principalmente tem universidade que pode receber o application de uma escola aqui do Brasil que talvez eles nunca tenham visto antes, né? O primeiro application daquela escola de um currículo brasileiro que o admission officer pode ficar um pouco na dúvida de, eu vejo que esse aluno tem boas notas, mas, cara, nunca vi essa escola antes. Será que isso é bom? Não é? E aí você pode não passar uma segurança suficiente para o admission officer que aquelas notas te colocam numa posição de chegar lá e dar conta do recado. E aí, por mais que seja test optional, ter uma boa nota de SAT valida, né, essas suas notas de ensino médio. Outro ponto, bolsa de estudos. Esse ano a gente fez uma análise dos nossos alunos que precisavam de bolsa, principalmente de bolsa por necessidade, e sim, 97% dos que conseguiram bolsas mais generosas tinham tirado uma boa nota do SAT. Então, precisa de bolsa, está aplicando para bolsa por necessidade, pelo que a gente viu esse ano, por mais que tenha muita, né, universidade que é test optional, o seguro é ir bem e fazer o SAT. Imagina que, especialmente nessas faculdades, sempre vai ter alguém que fez e tirou uma boa nota. Né? Então, a gente prefere
Necessariamente os alunos têm o potencial de ir muito bem, sabe? Tira uma boa nota. Se você for bem, poxa, você manda para a faculdade. Se não for bem, a gente pode avaliar nas questões test optional. E aí, né, você pode enviar tranquilamente a nota, mesmo que seja test optional. Então, você pode mandar sua nota sem nenhum problema. Tá? Então, sempre olhem, né, por esse viés. E principalmente para quem está, né, mirando em faculdades seletivas, precisa de bolsa de estudos, tentem fazer a prova. E aí, caso a sua nota esteja abaixo do que é necessário para aquela universidade, aí você, né, escolhe não enviar. Como eu falei, o SAT Digital trouxe, né, diversas mudanças que aconteceram esse ano. Então, para quem ainda, né, não está ligado, o teste se tornou digital. Teve uma redução de tempo, né? Antes era uma prova muito longa, agora ela está, como mostrei lá atrás, 2 horas e 15. Outro benefício muito interessante, que é os resultados vão sair alguns dias depois. Antigamente demorava 3 semanas, então isso ajuda muito na agilidade, pode, né, impactar alunos que estão fazendo esses testes agora no fim de ano e que vão ainda se candidatar esse ano. A principal mudança é que ela se tornou uma prova adaptativa. Então, tem uma inteligência artificial e dependendo das perguntas que você vai acertando ou errando, eles vão mandando outros tipos de pergunta. Então, quando você começa a acertar as perguntas mais fáceis, eles vão mandando perguntas mais difíceis. É claro que tem um cálculo de pontuação em relação a isso também, né? Mas ela vai sendo adaptativa, então não é uma prova que vai ser igual, né? Você está fazendo uma pessoa do seu lado, as provas, as perguntas podem ser bem diferentes. Agora, na parte de matemática, você pode usar a calculadora durante todo o teste. E esse é um ponto aqui para nós brasileiros que muitas vezes não estamos acostumados, né, a usar a calculadora no dia a dia, que a gente precisa se preparar, trabalhar. Você pode usar a calculadora no próprio, tem uma calculadora do próprio teste, né, da própria plataforma, ou você pode levar a sua calculadora. E aí vai depender como cada um se dá melhor, mas crucial, né, você dominar bem essa parte. E essas mudanças elas estão acontecendo, né, em todo o mundo, mas nos Estados Unidos só no ano que vem. Então, primeiro eles estão testando fora dos Estados Unidos para depois aplicar lá dentro. Aqui no Daqui para Fora a gente tem uma parceira, a Carine Dombi, que já, né, há vários anos vem trabalhando com os nossos alunos e nesses anos teve resultados excelentes, por isso se tornou a nossa parceira oficial. E aí ela resumiu aqui os principais pontos, né, que mais chamaram a atenção dela quando ela comparou o SAT antigo com o SAT digital. Mais tempo para responder as questões, né, e textos mais curtos, então é um ponto positivo. Em compensação, ela falou que no vocabulário do reading ele está um pouquinho mais sofisticado, então tem temas um pouco mais difíceis, tem poemas que, né, tornam a nossa compreensão também, sendo brasileiros, talvez um pouco mais complexa. No geral, ela considerou o nível de dificuldade bem parecido, ela não achou que essa prova é necessariamente mais fácil, porém, um dos maiores problemas que os nossos alunos sempre tiveram aqui é lidar com essa pressão do tempo, né? Você tem que ter pouco tempo para responder as perguntas, isso vai gerando ansiedade, e essa prova ela coloca um pouco menos de pressão em relação a isso, né? Já que você tem mais tempo e nos salas mais curtos. Então, de uma forma geral, né, essa mudança é positiva. Super importante também um planejamento correto de quando fazer essas provas. Então, aqui, eu trouxe um planejamento, como eu falei lá atrás, normalmente a gente recomenda que os alunos comecem a se preparar para fazer esses testes já no segundo ano do ensino médio. Então, se eu tiver alguém aqui que está no terceiro ano e ainda não fez, assim, se você não está inscrito já se preparando para as provas, já faça isso agora, logo depois que acabar aqui né, a live, que você vai ter, né, mais uma chance agora em dezembro. Para quem está no segundo ano, se possível, ainda seria interessante tentar fazer o primeiro teste esse ano. Qual que é a recomendação ideal que a gente, né, estimula aqui os alunos? No segundo semestre do segundo ano, começar a se preparar, né, estudar para as provas, definir qual delas você vai fazer e se planejar para fazer o primeiro teste no segundo ano do ensino médio. Como eu falei, você, né, pode fazer várias vezes e você pode combinar notas. Então, é muito comum aqui dos nossos alunos acabarem fazendo essas provas 2, 3 vezes até chegar no melhor resultado. Então, o que é ideal? O que é legal você fazer no segundo ano? Você faz um primeiro teste, a gente já tem uma ideia mais ou menos de onde você está. Se precisar fazer ajustes, né, para as provas seguintes, você consegue. E aí, no primeiro semestre do ano que vem, se necessário, alguns alunos já, né, matam a prova no primeiro, mas muitos acabam fazendo mais, você faz a prova a segunda ou a terceira vez.
É legal também que com um teste já feito, a sua lista de faculdades fica mais precisa, né? A gente consegue ter um parâmetro do primeiro teste, né? Uma margem de evolução aí que você pode ter, mas você já consegue ter uma lista mais precisa. E fazendo isso, no segundo semestre, você consegue, né, ficar mais focado nas redações. Se necessário, você tem tempo ainda de fazer um último teste, mas o que a gente gosta é de tentar deixar o segundo semestre do ano de candidatura mais focado em redações, application e, né, deixar com uma margem, uma gordurinha de segurança aqui, se você precisar fazer um teste extra. Tá? Então, fica a minha recomendação para quem está no segundo ano. Se não conseguir fazer o teste nesse ano, pelo menos começar a se preparar para fazer o primeiro do ano que vem. E para os mais jovens aí, já se planejarem, né, e ter em mente aqui no segundo ano. Você manda a candidatura no final do terceiro ano do ensino médio, resultados vão sair entre março e abril, matrícula na faculdade em maio, início do curso em agosto, depois do ano que você se formou. Tá? Aqui as datas desse ano, então, as que restam, né, para inscrição, não tem o de outubro ainda, na verdade, né, que daria para se inscrever, mas eu acho que vão ser poucas vagas aqui que tem no SAT. Então, mais seguro é o de dezembro, né? Tem do dia 2 e tem o ACT também aqui em dezembro. E aqui as datas para o ano que vem, tá? Como elas podem sofrer alteração, então a gente colocou aqui até um pontinho de observação, mas as datas possíveis aqui do ano que vem. Aí, para quem precisar depois, tiver dúvidas de como fazer o cadastro no teste, a gente consegue, pode entrar em contato conosco, eu vou deixar os contatos no final, que a gente manda um guia e um passo a passo para facilitar as inscrições de vocês. Os locais, né? Então, o SAT tem em várias cidades aqui, né, no Brasil. E aqui os locais do ACT. Então, um pouquinho mais restrito em relação ao SAT. Claro, eu vi que o Frederico pediu para voltar aqui nas datas. Posso sim, Frederico. Ó, aqui as de 2023. Deixa eu dar um tempinho para vocês verem. E aqui as de 2024. Ah, e como eu falei, se precisarem depois, pessoal, vou deixar os nossos contatos aqui no final, a gente pode encaminhar essas informações para vocês também. Tá? Agora algumas dicas importantes de alunos que tiveram sucesso no SAT e tiraram mais que 1.500. A gente pegou, né, alguns estudantes e pediu para ele falar, se você tivesse que dar uma dica que deu certo para você, qual seria? Tá? Mais uma pessoa pediu para voltar aqui nos locais do ACT. Luciana. Aqui, Luciana. Tá? É como eu falei, pessoal, se precisarem depois, podem mandar mensagem para a gente que a gente pode disponibilizar aqui o PDF da apresentação para vocês. Então vamos lá, as dicas de alunos que foram muito bem, né, no SAT. Então a gente pediu para que cada um desse a dica para ele, né, depois de fazer a prova e ter sucesso, que foi o mais importante. Um estudante falou de escolher muito bem o material. Ele fez isso porque quando ele começou a se preparar, ele procurou lá no site, né, de uma determinada, um preparatório para o SAT, estudou bastante com aquele material, e aí quando ele foi fazer a prova do College Board, ele viu que era meio diferente, né? Eram modelos diferentes, coisas diferentes. Então é importante vocês saberem, né, quais são os materiais mais interessantes, porque tem diversos e alguns que não necessariamente se assemelham tanto à prova, né? E aí a gente estimula muito que vocês, principalmente no SAT, usem os simulados oficiais do College Board, tudo que está lá, ainda mais agora que essa prova se tornou adaptativa. Lá, né, é a fonte mais precisa de simulados gratuitos que vocês vão ter, e façam os simulados mais de uma vez. Essa dica foi de uma aluna que ela criou uma agenda dela de acho que foram 15 semanas, foi na época da pandemia, né? Então ela tinha estudado para a prova e a prova foi cancelada. E aí ela ia ter 15 semanas até a próxima prova. Ela já tinha feito curso, já tinha feito tudo que vocês podiam imaginar. Então ela se planejou para que todo sábado, no horário da prova, durante os 15 sábados anteriores, ela fizesse simulado no mesmo horário, ao mesmo tempo, fazendo tudo certinho,
né? E ela fez isso por 15 semanas, tirou mais que 1.500. Super importante, ao fazer os simulados, né, você tem que ter meta de nota e tem que cronometrar. Já vi aluno nosso aqui, o aluno que, né, antes de começar a preparação, fez simulado, falou, tirou uma nota muito boa. E aí quando eu perguntei, tá, mas você fez com o tempo? Não, fui só fazendo as questões. Você não vai ter uma nota real, né, da prova se você não fizer simulados cronometrados. Ah, depois que você faz essas provas, é importante você corrigir, entender bem a fundo as questões que você errou e, né, fazer vários exercícios especificamente dessas. Identificar os temas que você tem mais dificuldade, estudar e treinar muito. E o último ponto, essa foi de um aluno que, assim, ele era muito perfeccionista. E aí, nas provas que ele fazia aqui no Brasil, sempre ia super bem e tal. E era difícil para ele deixar uma questão para trás, porque, poxa, ele queria resolver. Mas no SAT, pessoal, tá difícil uma questão, começou a demorar muito tempo, viu que vai demorar? Pula e volta depois. A pior coisa que você pode fazer aqui é gastar tempo né, e não responder uma questão muito difícil, ou demorar muito tempo para uma questão muito difícil e deixar uma fácil para depois. Então, não percam tempo, né, com as questões muito difíceis, volta depois. E aí, em relação às notas, também é uma dúvida muito grande, né? Que tipo de nota eu preciso ter para ter chance em algumas das principais universidades? Então, aqui eu vou dar alguns exemplos, mas acho sempre importante de frisar, né, especialmente nas faculdades mais seletivas, pessoal, o SAT, ah, ele é uma das etapas de avaliação, né? Não é um critério único, então eles avaliam notas, extracurriculares, redações e tudo mais. Mas aqui vocês conseguem ter uma base nessas faculdades mais seletivas, qual que é a corta de notas, né, que eles começam geralmente a avaliar os estudantes e o que você precisa ter para entrar nessa competição. Então aqui, né, a gente colocou algumas universidades. Do lado, né, então, além das notas, está o ranking delas no Time of Higher Education, que é, né, a instituição referência aí no mundo de rankings universitários. Então aqui, né, Harvard, Stanford, mais de 33 no ACT, mais de 1.500 ou mais no SAT, UCLA, 30, a partir de 30 no ACT, NYU, né, 1.380 no SAT, no SAT, e assim por diante. Tá? Você vê que a gente trouxe algumas, né, outras universidades, um pouco menos seletivas, mas ainda assim muito bem ranqueadas, né, no Times of Higher Education, como Michigan State, Arizona State University. E aí, né, importante frisar que nesse mesmo ranking, a melhor brasileira, né, que é a USP, está entre 201 e 250. Então, eu digo isso porque às vezes alguns alunos falam, poxa, mas, né, se eu não tirar o 1.400, 1.500 na CETI, pô, não vou ter chance de ir para uma faculdade boa. Depende de qual que é a sua referência. Se a gente usar, né, as principais brasileiras aqui, mesmo não tendo uma nota 1.500 na CETI, ainda assim você pode ir para universidades boas, melhores ranqueadas, né, do que a gente teria aqui no Brasil. Outro ponto, né, que tipo de nota você precisa ter para começar a competir por bolsa de estudos? Então, aqui eu trouxe as notas de um dos nossos principais bolsistas na turma de 2022. Tá? Então, Felipe, Marina e Rian tiveram bolsas integrais e ficaram com um SAT um pouco abaixo do 1.500. Então, é possível você, né, passar numa faculdade muito seletiva com uma nota abaixo de 1.500 e ainda assim conseguir bolsa? É claro que eles estavam bem próximos, né? Então, tem essa pequena curva, especialmente se os seus extracurriculares, se você tem outras coisas que são muito boas, e principalmente nessas faculdades muito seletivas, né, nesse caso, que dão bolsa por necessidade financeira. E a Isabela teve uma bolsa parcial e tirou um 32 no ACT. Então, aqui alguns parâmetros para vocês. Agora, falar um pouquinho também de como a gente prepara os nossos estudantes para tanto para o SAT quanto para o ACT. Então, como eu falei, a gente tem uma parceira, o nome dela é Karine Dombi. Ao longo dos anos, já vários alunos nossos preparando com ela tiveram excelentes resultados. Pontos bem legais do preparatório dela. Ela criou uma metodologia para brasileiros. Então, ela percebeu quais são, né, as dificuldades que nós temos aqui, do jeito que a gente aprende a matemática, da nossa maneira de aprender, quais são as dificuldades que normalmente a gente tem no inglês. E o foco do curso dela é muito mais gestão do tempo e estratégias específicas de como fazer bem a prova. Então, mais do que focar no conteúdo, ela foca muito mais na estratégia
né? É focado tanto no SAT quanto no ACT, e aí vários alunos ao longo do começo do curso já vão se direcionando para ver qual das duas provas eles preferem. Nesse programa vocês vão ter acesso, né, a uma plataforma que tem as videoaulas já previamente gravadas. A gente tem também uma base de simulados, todo um cronograma de estudos. E toda semana tem plantões de dúvida com a Karine, além de simulados comentados. Tá? E é legal que ela já atualizou todas as videoaulas para o novo SAT. Então, né, o material já atualizado pensando nisso também. Aqui eu tenho alguns exemplos de alunos da turma do ano passado. Primeiro, de qual foi a evolução média dos nossos alunos depois de fazer o curso. Tivemos vários alunos com notas muito boas, né? 46 com mais de 1.500, 11 com mais de 33 no ACT. E aqui tem alguns exemplos de alunos de quanto eles tiraram no primeiro simulado, qual foi a evolução até a prova final. Então, a ideia, claro, é que vocês cheguem bem, tirem notas muito boas, que ajude, né, a ir mais longe no application. Né? E antes de abrir aqui para as perguntas de vocês, bem rapidinho aqui, falar de provas de proficiência de inglês. Eu vou mais a fundo nas duas, vamos dizer assim, mais populares dos nossos alunos, mas depois eu falo das outras aqui também. Então, a maior parte dos nossos alunos ainda acaba fazendo ou TOEFL ou IELTS. Aqui tem, né, um resuminho deles. Então, conteúdo de qualquer prova de proficiência de inglês, pessoal, vai ter reading, listening, writing, speaking. Então, todas elas vão ser a mesma coisa. Em relação aos dois aqui, o TOEFL é interessante porque ele é todo feito no mesmo dia, enquanto o IELTS, o speaking pode acabar sendo feito em datas diferentes. Tempo muito parecido, né? Ambos podem ser feitos no computador ou no papel, porém, o TOEFL no papel tem sido muito menos aceito pelas universidades como era no passado. Tá? Então, a gente recomenda que vocês façam, né, o computer-based. O TOEFL, o computer-based, que é o que a gente mais utiliza, vale, né, até 120 pontos, enquanto o IELTS vale de 1 a 9. Também tem uma nota de conversão, tá, entre essas duas provas. E cada universidade vai exigir uma nota de corte diferente. Ponto super relevante aqui. No SAT, no ACT, as universidades dão uma nota de corte aproximada, você consegue encontrar em estatísticas em diversos sites. No TOEFL, no IELTS, nas provas de proficiência de inglês, eles dão uma nota de corte exata. Então, se você estiver abaixo do que aquela universidade pede, quanto no SAT, né, ainda tem uma flexibilidade, nessas provas não tem muito como fugir. O TOEFL tem validade de 2 anos, o IELTS não tem. Você pode fazer mais de uma vez. E aí um ponto super relevante, especificamente para quem quer se candidatar para faculdades do Reino Unido. Super importante fazer o IELTS e o KVI, uma prova que o Conselho Britânico usa depois para você, e as universidades, para você tirar o visto estudantil do Reino Unido. Então, um detalhe aqui das provas de lá. Uma coisa legal do TOEFL, tem mais locais, né? Muitos centros espalhados aqui pelo Brasil, bastante disponibilidade de data. O IELTS também tem, mas é um pouco mais restrito. Aqui as datas também para vocês receberem as notas. E aqui algumas alternativas. Né? Uma prova que cresceu bastante nos últimos anos, o Duolingo. No ano passado, a gente tinha feito um levantamento de todas as faculdades que a gente recomendou para os nossos alunos, e foi um pouco mais de 70% delas aceitavam o Duolingo, o que é bom, mas também do outro lado, né, vai ter alguma das universidades que estão nos outros 30% que não aceitem, e aí tem sempre essa questão, mas é uma prova que você faz de casa, então tem esse benefício, ela é mais barata também, então às vezes por conveniência faz sentido fazer, mas legal ter essa atenção de talvez você precise de uma outra prova. A prova de Cambridge, também, né, muito comum que os nossos alunos se preparem por ela. Uma novidade aqui do ano passado, por exemplo, muitas faculdades canadenses não aceitavam, ou uma parte elas aceitavam. A partir do ano passado, todas basicamente aceitam. É aceito também em diversos países. Eu digo que nos Estados Unidos tem diversas faculdades que aceitam, mas não são todas. Então, normalmente, quando a gente tem um aluno que só se prepara para o Cambridge, a gente acaba recomendando alguma outra prova, mas o ponto positivo é, se você está pronto para, né, ter um nível C1, C2 do Cambridge, você vai super bem, né, no TOEFL ou em qualquer outra prova de proficiência. E uma questão que eu recebo bastante. Pois tudo numa escola internacional, fiz um diploma, um diploma IB, ou fiz high school no exterior, ou a minha escola tem um programa de high school, estou isento da prova de proficiência de inglês?
Pode até ter alguma universidade, né, ou algumas que te isentem, mas de uma forma geral, pessoal, numa lista de faculdades que você aplica para 5, 10, 15, às vezes mais universidades, com certeza vão ter várias que vão pedir, tá? Então, mesmo que você tenha feito esse período fora, estude em uma escola internacional, faz a prova de proficiência de inglês, até porque normalmente esses alunos tendem a ter uma grande facilidade com ela, e aí é muito ruim se lá em cima da hora você quer muito uma faculdade e aí não, né, não fez a prova, aí tem que fazer de última hora, às vezes não tem data, tal. Então, é melhor fazer e tirar do caminho. Vou abrir para as perguntas aqui, só antes de encerrar, alguns últimos recados. Na próxima semana, né, a gente tem um evento bem legal sobre bolsas de estudos, né, também um tema aí super relevante, onde a gente vai dar, né, os diferentes tipos de bolsa. Depois, em novembro, tem um sobre extracurriculares. E aí, no dia 9 de novembro também, a gente vai falar com a Gabi Ribeiro, que é psicóloga que trabalha aqui no Daqui para Fora, e tem tido um papel fundamental com os nossos alunos de como você está preparado mesmo, né, psicologicamente, os desafios de conciliar o application com o vestibular, com tudo que tem por aqui. Então, um evento bem legal, né, para que vocês acompanhem. E como muita gente chegou, né, ao longo da conversa aqui, para quem está começando a estudar agora, essa ideia de estudar fora, está avaliando as possibilidades, a nossa equipe desenvolveu uma avaliação de perfil. Né? Nessa avaliação, vocês vão responder diversas questões, notas, áreas de interesse, orçamento planejado, que tipo de extracurricular você faz. Aqui é a carinha da avaliação. Coloquem o seu telefone, por favor, que a gente responde por WhatsApp, a gente envia o feedback por WhatsApp, falando quais são os seus pontos positivos, aonde você pode evoluir. E aí, o que eu recomendo muitas famílias é depois marcar uma conversa, né, individualizada conosco. Essa conversa não tem nenhum custo e ela serve para avaliar, né, para entrar mais a fundo na análise de perfil de vocês e também para falar como que a gente consegue, né, trabalhar com cada estudante. Tá? Então, aqui, eu vou colocar de novo aqui no chat, né, mas os nossos contatos, tá? A nossa avaliação de perfil, e também convido vocês para seguirem a gente aqui nas redes sociais, no Instagram, a gente posta bastante coisa legal. E vamos lá, deixa eu ver aqui o que o pessoal já me perguntou. Frederico perguntou se é possível fazer os simulados oficiais do College Board mais de uma vez. Frederico, é possível sim, né? Não, sempre foi possível. Eu preciso só, vou até confirmar com a nossa equipe dos simulados novos, né, do teste digital, se você consegue fazer mais de uma vez. Mas sempre foi possível, então acredito que continue sendo sim. Tá? Depois só confirmo do simulado digital, do novo simulado, que inclusive quem quiser, né, baixar, é legal você baixar o Blue Book, que é o aplicativo do College Board, e aí você consegue fazer os simulados. Uma pergunta anônima. Se o SAT, ACT usa o sistema TRI? Olha, confesso que eu não sei. Essa eu vou ter que perguntar para nossa equipe aqui também. Se conheço desse sistema, mas vou até anotar aqui essa pergunta. Vou salvar aqui. Para perguntar, né, ou para a Karine, que é especialista aqui na prova do sistema específico, tá? Vou até anotar isso um segundo. Não deixar passar. E aí, depois, se quiser, entre em contato aqui conosco para eu poder passar essa informação para vocês. Uma pergunta anônima. Será mais complicado ingressar mesmo já tendo concluído o ensino médio? Olha, as universidades elas tendem a preferir alunos, né, recém-formados do ensino médio que não tenham iniciado uma universidade aqui, tá? Então, assim, é mais simples você recém-formado do ensino médio. Agora, a gente já teve vários alunos que aplicaram, né, fizeram gap year, que depois de você se formar, você se preparar com mais calma durante o ano e aplicar no final desse outro ano, já tiveram vários alunos com resultados bem relevantes. O ponto é, esses alunos aplicaram, né, como calouros nas universidades e normalmente elas tendem a ter mais vagas para calouros do que para alunos transferentes. Então, se você já fez 1 ou 2 anos de faculdade, você vai transferir, o número, né, de vagas tende a ser menor. Isso também varia de país para país. Aqui estou falando muito dos Estados Unidos, Canadá, né? Na Europa, tem alguns países que, se você fez 1 ano de faculdade, pode até te ajudar. Então, varia um pouquinho, mas
você entrando em contato conosco, a gente sabendo um pouquinho mais dos seus objetivos, dá para a gente ver como você se enquadra nesse contexto. O teste de proficiência de Oxford também vale? Olha, imagino que tem algumas universidades que aceitem sim, mas, né, num geral, muito menos universidades vão aceitar o de Oxford em relação aos outros, né, que eu mencionei aqui. Eu diria que esses quatro que eu mencionei, TOEFL, IELTS, Duolingo e a prova de Cambridge, hoje são os mais aceitos. Tem alguns outros também, tem a prova de Michigan, mas de uma forma geral, esses quatro são os mais bem aceitos. Qual que é o percentual de notas que essas escolas procuram? A pergunta aqui é anônima. Ele é o exemplo de NYU, Harvard, UCLA. Não sei se aqui está se referindo às notas do ensino médio ou da universidade, ou da universidade, desculpa, ou do SAT. Do SAT foi, né, até que eu mostrei ali no slide, posso até voltar depois. Do ensino médio, normalmente essas faculdades muito seletivas procuram alunos que estejam entre os melhores da sua série, da sua turma. Então, especialmente as faculdades mais seletivas, elas vão olhar bem a fundo, né, o seu school profile, como que você está no contexto. E o normal é que alunos aprovados nessas faculdades estejam no top 5% ou no top 10% da turma, né, da série daquele ano. Então, essa média geral pode variar, né? Tem colégios que o aluno no top 10% tem média 8 8 e pouco. Tem colégios que o aluno nesse patamar vai ter média 9, 9,5. Então, vai depender, né, muito da escola. O teste do Duolingo de outras línguas, como espanhol e catalão, se eu quiser ir para a Europa, conta? Ou na Europa não conta muito com isso? Olha, na Europa, dos países que a gente atua fora da língua inglesa, a gente trabalha com faculdades na Espanha, e eu sei que elas pedem o DELE ou o CIELE. Tá? Então, eu acho que para os outros, né, para as outras línguas, o Duolingo não seria válido, pelo menos até, né, até onde eu sei, especificamente na Espanha, né? Talvez nos outros países, como nosso foco é mais em cursos em inglês, então não tenho certeza, mas na Espanha, DELE e CIELE. Chegar mais algumas perguntas no chat. O João Paulo perguntou se o TOEFL Home Edition é muito diferente do normal. João Paulo, em termos de dificuldade, né, ele é parecido. Ponto aqui é que muitas universidades não aceitaram o TOEFL Home Edition, né? Só aceitavam o TOEFL IBT. Então a gente teve, eu lembro que na pandemia a gente teve alguns alunos que a gente recomendou, né, porque era o que era possível fazer, e aí várias universidades não aceitaram. Então, escolher o TOEFL eu recomendo fazer o IBT, né, porque ele é mais bem aceito. A Luísa perguntou se em algumas universidades o Enem substitui o SAT, né, para quem é estrangeiro. Luísa, tem algumas universidades americanas, por exemplo, a NYU, que aceita o Enem como parte do processo. Particularmente aqui dos nossos alunos que já foram aprovados por lá, a maioria fez o SAT, né, salvo um outro aluno, que eu tive uma aluna que foi aprovada, né, para fazer atuação, que aí o portfólio dela, a audição teve um peso muito maior, ela não tirou uma nota tão boa no SAT, mas acabou não mandando, mas a maioria faz o SAT. Eu diria que nos Estados Unidos o Enem ainda não tem um peso tão grande, né, nas universidades. Agora, faculdades canadenses, pouquíssimas pedem o SAT e a grande maioria considera o Enem como uma das etapas do processo. Tá? Então, o Enem no Canadá, né, tem um peso no processo. Tem algumas faculdades na Europa também, né, onde até o SAT tem uma outra faculdade que avalia o SAT, mas poucas. Também algumas que consideram o Enem como parte do processo. Então, pode sim acabar te ajudando, né? Ter a nota do Enem pode acabar contribuindo no seu application para fora. Que legal, Luísa. Não, você que tem cidadania canadense, poxa, ajuda muito, tá? Para quem tem cidadania lá no Canadá, além, né, das excelentes opções, já a gente considerar o Enem, você tem, né, um custo-benefício bem interessante mesmo. A gente teve um aluno que foi ano passado que tinha cidadania e um projeto bem bacana, deu bem certo. Então, fica um convite aqui para você bater um papo conosco. O João Paulo perguntou se Michigan State
acho que New Jersey, acho que é New Jersey Tech, né? Se aceitam TOEFL Home Edition. Então, Paulo, eu não vou saber de cabeça, mas aqui, compartilhar com você, até para talvez mais pessoas tenham esse interesse, é bem tranquilo de levantar essa informação. Então, sempre que você quiser saber se uma universidade, né? Então, vamos lá, Michigan State, State Proficiency Tests, English Proficiency. Peraí, o English Test. Então, você procura aqui e normalmente eles vão. Bom, aqui no caso foi outra. Falava um teste da universidade, vamos ver. Language Requirements. Bom, acho que agora vai. Então, normalmente, quando você procura aqui, eles vão te falar. Espero que agora eu ache, né? Eu falei que é tranquilo de encontrar. Então, aqui, ó. Eles falam, né, todos os testes que eles aceitam. Então, Michigan State aceita o TOEFL, 79, aceita o Home Edition, aceita o IELTS, aceita o Duolingo e aqui eles aceitam até o SAT, né, se você vai bem na parte de inglês, como uma comprovação do English Proficiency. Tá? Então, sempre procurem isso, né, quais testes são aceitos, e é uma informação que normalmente as faculdades disponibilizam até com uma certa facilidade. Ah, perfeito, João. Espero que acho que agora ajudou aqui, né? E aí faz essa mesma busca depois com as outras universidades, que aí dá para você saber. Esse é um ponto legal também. Quando você já tem as faculdades em mente que você vai se candidatar, se a sua lista está definida, isso pode ajudar, né? De repente, de escolher, pô, já sei quais eu vou me candidatar e aceito o Duolingo, já faço o Duolingo, que é de casa, né? Consegue fazer em casa e é mais acessível. As notas da série anteriores do ensino médio contam para essas provas? As notas, elas contam para o processo seletivo, então as notas que você tira, né, do nono até o terceiro ano vão contar. Elas não vão contar para a prova especificamente, mas para o processo seletivo, sim. Tá? A partir do nono ano, já está valendo. Uma pergunta se vai ter algum webinar focado em universidades europeias. Sim, a nossa ideia, né, a gente está preparando aqui para o ano que vem ter webinars mais focados nas faculdades europeias, sim. Então, é um dos nossos planos. Bom, pessoal, caso não tenhamos mais nenhuma dúvida aqui, queria muito agradecer, né, a presença de todos. Até agora ainda tem bastante gente conectada. Espero ter podido ajudar aqui um pouquinho com as dúvidas de vocês. Fica mais uma vez meu convite para vocês entrarem em contato, marcar uma conversa conosco, fazer avaliação de perfil. Vai ser um prazer aqui bater um papo, conhecer vocês. Tá? E fico no aguardo aí. Espero que vocês venham mais eventos. Um grande abraço, pessoal. Uma boa noite e até a próxima. Valeu!